Pessoal, é o seguinte, se você sofre com crise de pânico, ansiedade, não tem paz, insônia, não dorme à noite, tem dificuldade para dormir, fica para lá e para cá, fica pegando no pé das pessoas, fica pegando no pé dos seus irmãos, tudo te incomoda, se irrita com tudo. Se você sente isso, ou passa por isso, ou se tem esse comportamento, vou te dar algumas dicas aqui do que eu passei, que pode até ajudar para aliviar um pouco disso. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com o sentimento de culpa também. Então, eu vou te dar uma dica aqui. Se você está passando por esses transtornos aí, dificuldade para dormir, muita ansiedade, você não se sente resolvido, tem muitas dúvidas, não consegue resolver as coisas, fica pegando no pé em demasia, no pé dos outros, da família, tudo te incomoda. Se você passa por isso, eu acredito que é porque você ainda não se resolveu. E outra coisa que eu vou te falar é que uma coisa leva a outra. Se, por exemplo, você vive pedindo desculpa, se arrepende de alguma coisa que falou ou fez para alguém próximo, se você vive pedindo desculpa toda hora, o que você precisa é calar a boca sua, ficar mais quieto, parar de falar. Porque eu lembro que eu vivia pedindo desculpa em demasia pro meu irmão. Durante o dia, acho que eu pedia para ele umas 10 desculpas. Eu estava totalmente doente. E toda vez que ele se aproximava de mim para me perguntar alguma coisa, eu era estúpido com ele. E depois, em seguida, eu voltava lá a pedir desculpa. Então era o dia todo, a noite inteira, eu pedindo desculpa para ele. E eu não vivia em paz. Então, se você passa por esse transtorno, por essa ansiedade, pode ser que você está movido aí por algum sentimento de culpa. Se alguém está te usando, abusando de você em demasia, se você está bancando bonzinho, querendo fazer em demasia para os outros, isso também tem a ver com sentimento de culpa. E para acabar com esse sentimento de culpa, é preciso que você diminua um pouco a maneira de falar. Tente se acalmar dentro de você e não jogar pedrada, não falar em demasia. É muito mais melhor você ficar em silêncio do que falar, porque às vezes qualquer fala sua pode te ferir, porque na verdade o que eu venho descobrindo é que a nossa boca, aquela emoção carregada, aquela emoção venenosa que a gente tem dentro da gente, pode ela falar algo para a pessoa lá fora e depois retornar para a gente. Então, evite de falar para pessoas aquilo que tem dentro de você. Você já deve ter ouvido na Bíblia que tem lá uma palavra que a boca fala que o coração está cheio. Então, às vezes você está com o coração cheio. E aí, quando você fala para alguém, você atinge alguém, aí acaba retornando para você aqui. Então, você fica mais carregado ainda. Então, a dica que eu dou é para você parar de falar. Procure focar mais em você. Procure esquecer a pessoa. Porque dá a impressão que a gente deve para as pessoas, que a gente tem que ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, durante quase toda a minha vida, eu tinha necessidade de se preocupar com meus irmãos, se preocupar com a minha família. E eu não tinha tempo para mim. Eu não me organizava, não me alimentava bem e vivia preocupado com o estado deles, a forma como eles eram. Eu não aceitava a forma como eles eram. No entanto, eu ficava preocupado, querendo que eles fossem da forma que eu desenhava na minha cabeça. E agindo assim, pensando dessa forma, eu esquecia de mim. Eu não fazia nada para mim, não me reorganizava, não me resolvia.
E por outro lado, eu vivia cobrando deles. Eu era uma pessoa obcecada em todo o comportamento deles. Então, a dica que eu dou para você, se você passa por isso, passa por irritação, procure focar mais em você. Deixe eles lá se resolver. Eles estão esperando você liberar eles. Eles também estão se sentindo presos a você. Às vezes você está preso, amarrado emocionalmente neles e não libera eles. Lembra daquela palavra que fala lá na Bíblia, que Jesus fala para a gente viver e deixar os outros viver? Viva e deixe-os viver. Pois é, às vezes você não está vivendo e também não deixa o outro viver. Deixa o outro viver da forma que ele é. Ele não pode ser mais daquilo que ele é. Às vezes você tem um discernimento maior do que ele, tem uma visão maior diante do mundo, melhor do que a dele, e aí você se irrita, ou se preocupa em demasia com o jeito dele, com o que as pessoas tratam ele, e você não fica em paz. Então, se liberte dele, deixa ele ser do jeito que ele é. Ele precisa passar por esses momentos, por essas experiências, para ele ir aprendendo. E se a gente fica ali querendo modificar ele, a gente se prende emocionalmente com ele, e ele também fica cauteloso com a gente não libera, não deixa ele em paz. E a gente acaba não se resolvendo, querendo resolver as outras pessoas. Então, se você passa por isso, procure focar mais em você, procure resolver mais você. Deixe de querer fazer as coisas para os outros, porque quanto mais você faz, aliás, deixe de falar, ficar falando em demasia. Procure ficar mais em silêncio e focar mais em você. Porque se você fica falando, qualquer coisa que você fala para ele, uma cobrança, uma crítica, uma censura, procure analisar muito bem o que você vai falar. Aprenda a falar sim e não. E ser mais curto na resposta. Ser mais direto na resposta. Em vez de ficar dando muita curva. Às vezes a pessoa pergunta coisa pra gente e a gente fica dando curva. Sabe? Leva a conversa lá na frente, depois volta e não acaba sendo objetivo. Então procure ser mais direto. E analise bem o que você vai falar para essa pessoa, para você não ficar com prejuízo, não ficar com sentimento de culpa depois. Porque quando a gente fala, critica, a gente está acumulando. A gente está acumulando dívida, a gente fica devendo com o universo. E aí depois isso é cobrado. Isso vai acumulando e depois a gente toma consciência e tudo isso é cobrado. Por isso que a gente entra em desespero às vezes. Às vezes a gente fica ressentido com algo que a gente fez ou que falou. E tem muita gente que pede desculpa, mas a desculpa não... Ficar pedindo desculpa o tempo inteiro é um sinal que a gente não está bem. Que a gente está descontrolado. Que a gente não está tendo controle emocional. Então a dica que eu dou para você é essa. Eu não sei se eu fui claro naquilo que eu falei, mas é a minha realidade, entendeu? Às vezes alguém de vocês aí que estão ouvindo pode aí se identificar. É o que eu me lembrei de falar. Uma próxima vez eu venho falar mais a respeito disso. E é aquela questão. Procure tentar se resolver. Porque tem muitas coisas que a gente quer resolver para os outros e cabe a ele resolver a vida dele. E a gente acha que a gente tem que resolver. Não é da responsabilidade da gente resolver coisas para os outros.
Então é isso. Valeu, obrigado. Se foi legal para você, clica, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, tchau.